Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu, a Conká. Convido vocês a se inscreverem, a ativar as notificações e o sininho para não perder nenhum conteúdo. Show? Vem comigo. Olá! O vídeo de hoje é uma espécie de carta aberta. Há um tempo eu venho pensando sobre isso e refletindo um pouco sobre isso. E talvez tenha até escrito alguma coisa muito curtinha sobre esse pensamento. E é sobre aquele ser humano, aquela pessoa que é dotada de conhecimento e acredita que esse conhecimento é poder. E que isso o coloca em um patamar, em uma ascensão social e o torna uma pessoa evoluída e superior a outras pessoas. Eu acredito muito e defendo muito que a educação é a resposta para muitas coisas. Por que eu acredito nisso? Porque quando eu trago educação no sentido completo. A educação no sentido de aprender a ler, de aprender a escrever, de aprender muito, interpretar, socializar, se comportar, entender, senso crítico. É muito confortável em uma discussão você debater com alguém que não tem muito conhecimento, ou então você debater um livro e debater com alguém que não leu o livro, só ouviu falar ou então viu algumas resenhas. Porque você vai ter mais conhecimento que ele, você vai ter mais artefatos para vencer esse debate, digamos assim. É muito confortável se colocar na posição de que conhece tudo e que sabe de tudo e colocar suas palavras para fora. Usa desse poder para convencer as pessoas. E existe um círculo de pessoas que acredita e se convence muito com o que aquela pessoa fala. Então é muito cruel vivermos em um ambiente onde temos aquelas pessoas que tiveram privilégios e oportunidades de serem tratadas de conhecimento e usarem desse conhecimento como sinônimo de superioridade. E aí eu venho para o que eu sempre falo, conhecimento deve ser compartilhado e não guardado, que a educação é sim resposta para muitas coisas, a educação no sentido que eu já falei agora no início, a educação completa. Por quê? Porque quando a gente tem um senso crítico, não se permite que, porque aquela pessoa sabe falar bem, a gente se convença com aquilo que ele está falando. E é muito perigoso uma pessoa que sabe falar muito bem, falar por pessoas que não têm pensamento crítico formado. Porque acaba seguindo e ela se coloca numa posição muito confortável de ser ouvida, de ser aclamada e de ser um destaque. É muito triste viver em uma sociedade onde as pessoas, como eu já falei e repito, onde tiver esse privilégio, essa oportunidade, elas usam desse privilégio e oportunidade para mandar e desmandar. E quando não são obedecidos, ou então quando alguma coisa sai do controle deles, eles usam desse poder de falar muito bem para convencer aquelas pessoas que não são pensamento crítico formado para pensar igual a eles. É muito perigoso a gente viver uma sociedade assim. É muito perigoso a gente pensar que tá tudo bem. É muito perigoso você acreditar que porque você tem esse poder do conhecimento, você pode usar ele para convencer as pessoas a pensarem e agirem de acordo com seus pensamentos pessoais e necessidades individuais. Infelizmente é isso que a gente vive. E por que eu trago isso? Porque existem inúmeras pessoas por aí que usam desse status e que usam dessa noção de que porque eles têm algo a mais, um conhecimento a mais que outras pessoas, eles têm seguidores. E eles usam desses seguidores para ter palco, para ter biscoito, para ser aplaudida. E eles conseguem isso. E acaba que a verdade é manipulada. E eu não preciso ir fundo para que a gente possa refletir e ver situações em que isso acontece, porque isso acontece diariamente no dia de todo mundo. A gente vê diariamente esse tipo de situação acontecendo. E encerrando esse videozinho curto com uma carta aberta, eu trago o chamamento para que a gente saia desse posicionamento de só criticar e de só reclamar. Que a gente possa também refletir sobre o que está acontecendo e ir para a ação. Não precisa ser uma ação grandiosa, pode ser uma ação individual. Até a forma como você se comporta, como você dialoga e como você trata as pessoas pode mudar sim essa realidade. É muito confortável se colocar no lugar de apontar e dizer que está errado e continuar fazendo um para continuar sendo errado. É muito mais lógico cada um fazer a sua parte e essas partes individuais, quando somadas, elas geram uma grande parte.
Porém, é mais confortável só criticar e só falar e pensar que algo grandioso precisa ser feito e não fazer nem sua parte. E quando você deixa de fazer sua parte, você tira a sua peça do quebra-cabeça que gera a grande parte e que, somando tudo, com todas as peças, ela gera uma grande revolução. Cada um fazendo sua parte gera uma diferença. Que nós possamos reconhecer oportunidades e privilégios, que nós possamos entender que eu nem você é superior a ninguém por saber de algo a mais além do outro. Nós dividimos um planeta. Pouca coisa é única nossa, pouca coisa é individual nossa. Cuidado com as armadilhas e os perigos dessas pessoas que usam dos seus pensamentos e ideologias para convencer e conseguir seguidores. Pensem criticamente, analisem aquilo que vocês escutam e sigam somente se fizer sentido para vocês. Não porque aquela pessoa tem um status e porque o que ela fala é verdade. Muito cuidado, nenhuma história tem só um lado. Um cheiro. Que nós possamos, de acordo com nossas individualidades, proporcionar ambientes em que a educação ela seja impulsionada e formar mais pessoas que pensem criticamente, que não se deixem ser conduzidas pela ideologia daquele que tem o status e que internalizem para si a ideia de que se é inferior e que então não pode pensar, não pode refletir, não pode ter um senso crítico. Todos nós podemos.